Fala galera, beleza? Vamos lá, mais uma questãozinha para você. Bem, ele cita aqui dois suportes que estão presos por um ponto C que é flexível. Esses suportes estão apoiados no solo e estão presos também por uma corda que une essa extremidade a essa extremidade. Isso aqui você tem que interpretar como sendo os suportes. E há um cilindro aqui entre eles. Você está vendo a figura de perfil, de frente. Ok? Ela é de frente para você. Com um cilindro de frente para você. Show? Continua. Aí ele quer que você calcule a força tensora que há nesse cabo que sustenta os suportes, que mantém o sistema em equilíbrio nessa condição. Lembrando a vocês que aqui há um ponto C, em que esse ponto C ele é flexível. Esses suportes eles poderiam girar em torno desse ponto C. Aplicando as forças, nós temos a força-peso que age no centro de massa desse cilindro. Vou colocar aqui como peso P, beleza? Nós temos uma reação. Esse cilindro, ao pesar, pressiona um dos suportes cometendo uma ação. E para toda ação você tem quem? Uma reação. Então bem aqui há uma reação normal, que eu vou chamá-la de N. Beleza? Uma reação normal N qualquer. Aqui há a outra reação, porque há um outro ponto de contato. Lembrando a você que para ser normal, há necessidade de ser perpendicular à superfície. Daí porque eu tracei essa linha pontilhada e coloquei isso aqui como sendo anormal, porque isso aqui é perpendicular à superfície. Do mesmo jeito que isso aqui é perpendicular à superfície. Beleza? Continua. Fora isso, o que é que nós temos mais também? Além da força-peso e das duas normais. Bem, essas são as forças que agem no cilindro. Mas a pergunta na questão foi, na verdade, a força tensora que esse cabo é obrigado a suportar. Então, na verdade, esse cabo está sendo tensionado. Em torno desse ponto C, esses suportes tentam se abrir. E nessa tentativa, o cabo é esticado para fora. Quando o cabo é esticado para fora, ele puxa os suportes para dentro. Então, bem aqui, você tem... Eu vou colocar em verde as forças que não agem na esfera, as forças que agem nos suportes. Então eu tenho uma força de reação provocada pelo suporte, aliás, no suporte, pelo cabo, é essa força aqui que ele está citando, essa força que é a pergunta da questão, ok? E eu tenho outra força executada pelo cabo no suporte, que é, claro, funcionam como trações de um lado e de outro. E essas forças são obrigatoriamente o quê? Iguais. Show de bola? Continua. Eduardo, num suporte desse, que forças eu ainda tenho a mais? Ele não citou a massa desse suporte. Então eu não vou colocar a força peso. Mas o suporte está em contato com o solo. E eu vou colocar só num suporte desse. Então eu tenho uma reação normal provocada pelo solo. Então, bem aqui, há uma outra normal executada no suporte, beleza? Então, eu tenho a força com que o cabo puxa o suporte. Eu tenho uma reação normal provocada pelo solo no suporte. E fora isso, a esfera, galera? A esfera também pressiona o suporte, que foi a ação cometida que provocou essa reação que é normal na esfera. Então, na prática, bem aqui, nós, na verdade, temos uma força provocada pela esfera, que é uma força de ação qualquer. Só que, na verdade, eu gostaria de chamá-la de normal. Por quê, Eduardo? Porque para toda ação eu tenho o quê? Uma reação. Essas forças, elas agem em corpos diferentes. Essa reação é executada em quem? No cilindro ou na esfera. No cilindro, tá? Essa ação, ela é executada em quem? No suporte.
Então veja que são considerados, na verdade, um par de ação e reação. E estão justamente obedecendo às condições de um par de ação e reação. A ação no suporte, a reação no cilindro. Elas têm a mesma direção e têm sentidos o quê? Opostos. E agem, é claro, né, em corpos diferentes. Então tem que ter valores o quê? Iguais. Então se eu chamei uma de N, eu vou chamar a outra de N também. Eduardo, por que você está tomando esse caminho? Por que você está precisando explicar isso? Porque a pergunta, galera, apesar de o cilindro estar aqui no meio e chamar muita atenção, a pergunta é sobre esse cabo. E nesse cabo, o cabo executa no suporte, ó, uma força F qualquer. E se eu desejo que esse suporte fique em equilíbrio, eu não posso permitir que o suporte nem suba, nem desça, nem se movimente para a horizontal e nem se movimente para a vertical. Eu preciso que as forças que hajam nele, se anulem. Show de bola? Então o que dá para dizer? Ó? Essa reação normal executada pelo solo, eu vou chamá-la de N'. Essa reação normal, Eduardo, quando esse suporte tenta se abrir aqui, ele não empurra o solo executando um atrito não? Sim, mas ele pediu para você desprezar, se você perceber. Então não há atrito do suporte com o solo, não há atrito do suporte com a esfera, não há atrito no ponto C, que ele citou no meio da questão, não há atrito nenhum. Tá bom? Continua. O que dá pra gente descobrir? Dá pra gente descobrir o valor dessa normal que age na esfera? Dá. E se nós soubermos a normal que age na esfera, nós sabemos, na verdade, a normal que age no suporte também. Entenderam agora? Vamos lá? Vamos atrás dessa normal na esfera. Então se tornou uma questão de estática normal, como nós já estamos acostumados. Olha o que dá para você perceber. Se ele deu na questão que esse ângulo aqui equivale a 90 graus, então temos que esse ângulo aqui também equivale a 90 graus. Deixa eu tirar a força-peso daqui para não atrapalhar a gente. Fechando o cilindro, que você está olhando de frente. Bem, se ele chamou isso aqui de... Se ele disse que esse ângulo é de 90 graus, então é porque esse ângulo aqui também equivale a 90 graus. Show de bola? Só, galera, que isso aqui é um quadrilátero. Afinal, eu não poderia chamar isso aqui de normal se isso aqui não for perpendicular à superfície, ou seja, ao suporte. Eu não posso chamar isso aqui de normal se isso aqui não for perpendicular à superfície, ou seja, ao suporte. E se isso aqui é um quadrilátero, galera, então eu tenho 90, 90, 90, a soma dos ângulos internos de qualquer quadrilátero, tem que dar quanto? 360. Então se eu já tenho 3 vezes 9 aqui, quanto é que está faltando aqui? 90 graus. O que faz você perceber que este ângulo aqui equivale a quanto? 45. E este ângulo aqui também equivale a quanto? 45 graus, cada um deles. Então eu vou chamar de alfa, e esse alfa aqui, alfa, equivale a 45 graus. Show de bola? Pronto. Aí, Eduardo, beleza. Se eu tenho que a força-peso e eu tenho alfa e alfa, então nós sabemos, ó, que isso aqui equivale a 45, ou seja, alfa. Que isso aqui equivale a 45, ou seja, alfa. Então, rapidamente, você consegue perceber que uma componente da normal, ó, que vai ficar vertical para cima, essa componente, e outra componente da outra normal, ó, outra componente da outra normal, essa componente e sua normal. Não tem um ângulo entre elas? Tem. Colado ou separado? Colado. Como está com um ângulo, eu uso o quê? Cosseno. Então vai ficar N cosseno alfa. E esse N cosseno alfa, quantas vezes? 2 vezes, né, galera? Então eu posso ser o seguinte, ó, que a força-peso, ela na verdade é igual a quem, ó? Para que o cilindro permaneça em equilíbrio. A força-peso, ela consegue ser quem? 2 vezes N cosseno alfa. 2N cosseno alfa. Eduardo, você não vai decompor a horizontal, não? Essa componente horizontal e essa componente horizontal que age no cilindro. Galera, eu até poderia. Elas são iguais, elas se anulam. É porque não me interessa. O que eu desejo, na verdade, é saber o valor da normal, N cosseno alfa. Então, vamos lá. A força-peso sobre 2, na verdade, é igual a N vezes... Quanto é que é o cosseno de alfa, galera? Cosseno de alfa. Então, N cosseno alfa é igual a, na verdade, o peso sobre 2 e o peso é 1000. Ou seja, N cosseno de alfa vai ser 500. Eu queria chamar a atenção para isso daqui.
Tudo bem? Continua. Quanto é que é o alfa? 45. Então vai ficar, na verdade, N vezes quem? N vezes o cosseno de 45. Cosseno de 45 graus é igual a 500. Show de bola? N cosseno de 45 raiz de 2 sobre 2. Então vai ficar N vezes a raiz de 2 sobre 2 é igual a 500. Ou seja, a normal vai terminar dando 1000. Essa normal termina sendo, na verdade, 1000 sobre a raiz de 2. Eu não vou racionalizar porque a pergunta não foi a normal. Ele ainda não deseja isso aqui. O que ele quer saber é aquela força Fzinha que está em verde lá. Só que você já percebeu o seguinte. Para que esse suporte permaneça em equilíbrio, há necessidade de que as forças que agem nele se anulem. Então o que você vai ter que fazer? Essa força já está na vertical. Essa aqui já está na horizontal. Estou falando das forças que agem no suporte. As forças que na sua figura estão em verde. Então esse aqui já está na vertical, isso aqui já está na horizontal. Então a gente vai ter que pegar essa normal aqui e decompor em duas. Ou seja, nós teremos que essa normal N, para ela permanecer em equilíbrio, nós temos uma componente horizontal e outra componente vertical. Então dá para dizer o seguinte, galera, eu vou chamar isso aqui de NY e eu vou chamar isso aqui de NX. Galera, se isso aqui foi decomposto em duas, deixa de existir. Você já não conta mais com isso. Agora faça o seguinte. Para que esse objeto permaneça em equilíbrio, há necessidade de que as forças que agem vertical para cima se anulem com as forças que agem vertical para baixo. Então você já poderia dizer isso, que essa força precisa se anular com essa. Se N' fosse maior do que NX, esse suporte baixaria. Se o F fosse maior que o NX, esse suporte se movimentaria para a esquerda. Se NX fosse maior do que F, esse suporte se movimentaria para a direita. Então, assim, qual é a condição para que essas duas forças não deixem esse objeto entrar em movimento nem para a direita nem para a esquerda? É que elas sejam o quê? Iguais. Então, isso aqui, galera, precisa anular isso aqui. E se eles se anularem, obrigatoriamente, seus valores são iguais. Então, dá para garantir que o NX, na verdade, é igual a F, que é a pergunta da tua questão. Ou seja, o valor de F sendo igual a NX, qual é o valor de N? 1000 pela raiz de 2. E NX, galera, quem é? NX é a componente horizontal de N. E se é a componente horizontal, vai ser N quem? Esse N está aqui, esse N está aqui. Esse N, se você achar a componente horizontal de N bem aqui, está aqui a componente horizontal de N, galera. A componente horizontal de N, na verdade, o NX, na verdade, é N cosseno alfa. Por isso que eu destaquei isso aqui no início da questão. Então, na verdade, eu ainda vou ter que acrescentar aqui um cosseno de alfa, ou seja, um cosseno de 45 graus. E quanto vale o cosseno de 45? Quanto vale o cosseno de 45? Raiz de 2 sobre 2. Ou seja, esse F, na verdade, vai ficar 1000, que multiplica quem? Sobre raiz de 2, que multiplica raiz de 2 sobre quem? 2, galera. Como isso aqui é cancelado com isso, 1000 por 2, esse F, na verdade, é igual a 500 newtons. Show de bola? Agora sim. Isso, na verdade, bate com o gabarito da sua questão sendo o item C de coração. Então, o gabarito da tua questão termina sendo o item C de coração. Bem, galera, espero eu ter lhe ajudado. Um abraço a todos e até a próxima.